Oi pessoal, aqui é Anderson Hernandes da Tax Contabilidade e vamos falar aqui sobre a diferença principal entre lucro presumido e Simples Nacional, para que você possa entender qual é a aplicação de cada caso. Então vamos primeiramente à questão do imposto. O que acontece com relação ao Simples Nacional? O Simples Nacional ele engloba os impostos de uma empresa num único recolhimento. Então você tem lá, desde o imposto federal até o imposto municipal, o imposto estadual e também o INSS. Então já no lucro presumido, você tem esses impostos separadamente. Então você vai ter situações onde a somatória dos impostos separados do lucro presumido vai ser superior ao que é pago pelo Simples Nacional, e no caso você também tem o contrário, onde a somatória paga pelo lucro presumido será inferior ao do Simples Nacional. Então não é uma regra você dizer que o Simples Nacional sempre vai ser mais vantagem do que o lucro presumido. Existem casos em que não é vantagem. Por exemplo, alguns segmentos, o legislador colocou a tabela do Simples Nacional muito alta. E quando você olha para o lucro presumido, acaba sendo mais vantagem optar pelo lucro presumido, mesmo pagando separadamente. Mas, na maioria dos casos, o Simples Nacional é uma vantagem melhor para a pessoa jurídica. Então, por exemplo, a questão do funcionário mesmo. O funcionário, quando você está no Simples Nacional, ele vai deixar de pagar a parte que a empresa teria que pagar no caso do lucro presumido. O lucro presumido, por exemplo, vai pagar 20% sobre o valor do salário do funcionário, mais outros percentuais de terceiros, que vai dar em torno lá de mais uns 5% aproximadamente. Então, ou seja, esses 25% aproximados no Simples Nacional, esse valor já está incorporado, só que numa tabela bem menor, num percentual bem menor. Então acaba sendo mais vantagem na maioria dos casos. Como é que você vai saber qual que é mais vantagem ou não? Quando você pede, então, para fazer um planejamento tributário onde você separa as duas coisas. Pega o faturamento, pega a estimativa que vai ter de folha de pagamento e faz o lançamento ali para poder calcular o que é mais vantajoso, tá bom? Já no lucro presumido, por exemplo, normalmente o imposto ele se permanece daquele jeito. Então, por exemplo, se você paga 3% de COFINS, 0,65% de PIS, esse não vai mudar. Vai ficar sempre esses 3,65% nesses dois impostos. Tem também o RPJ e a CSLL, que pode ter uma alteração, mas na maioria dos casos acaba permanecendo também um valor igual em todos os casos. No caso do prestador de serviço, paga-se em média 4,8% de RPJ e 2,88% de CSLL. Então esse valor normalmente permanece igual. Existem alguns casos onde você teria que pagar um adicional de IR, mas são casos específicos. Então, quando você vai analisar o Simples Nacional, você já tem uma tabela progressiva. Então, se você tiver um faturamento muito alto, você pode chegar a alíquotas que superariam o lucro presumido. Então, precisa considerar o seu planejamento tributário, mas a primeira regra que você tem de distinção é justamente a questão do imposto. Perfeito? Vamos ao segundo caso, a questão das atividades. Não são todas as atividades que você pode se enquadrar no Simples Nacional. Ainda que o legislador, hoje ele abriu muito leque de atividades, então você tem atividades que anteriormente não podia se enquadrar, como advogados, médicos. Hoje você tem isso disponível, entendeu? Então mudou muito esse aspecto das atividades. Porém, você tem que considerar que não são todas as atividades. E existem também casos onde, por exemplo, a própria atividade em si ela não seria compensatória, como eu já expliquei para vocês. No caso do médico, por exemplo, na maioria dos casos acaba não sendo compensador para que ele se enquadre no Simples Nacional. Então o que nós fazemos? Quando nós vamos fazer a abertura da empresa do médico, nós fazemos, por exemplo, uma análise para poder identificar. Não é só no médico, mas em outros casos também. Mas eu estou apenas aqui exemplificando como é o caso do médico, para que ele saiba exatamente, claramente, como é que ele vai ter então a melhor tributação possível para o caso dele. Outra coisa também é que você não pode ter PJs participantes no Simples Nacional. Já no lucro presumido você pode. Então você pode ter, por exemplo, uma empresa e você tem uma outra empresa que participa do capital dessa empresa e ambas, por exemplo, estão no lucro presumido. Não tem problema nenhum. Já no Simples Nacional, aquela empresa que é o Simples Nacional não pode ter uma PJ participante. Tá? Então é uma outra situação também em que pode ter uma restrição dependendo da atividade que você vai exercer. É muito comum a gente abrir, por exemplo, empresas de participações, e essas empresas de participações elas têm participações em outras empresas que pertencem ao mesmo grupo, por exemplo.
Então, já no Simples Nacional você teria essa restrição. Então, basicamente, o que mais pega nesse aspecto da diferença dos dois casos, para a maioria dos empresários, seria a questão do imposto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um comparativo para você tomar uma decisão do que vale mais a pena, para que você não venha ser onerado desnecessariamente. Basicamente, o Simples Nacional, ele engloba todos os impostos, simplifica muito o processo para que você faça o recolhimento do imposto. Mas ele mantém algumas regras muito rígidas. Você não pode atrasar o seu imposto. Na virada do ano, se você tiver débitos tributários, você não pode permanecer no regime. Então você tem que tomar cuidado com relação a isso. E nos dois casos, se você tiver atraso de impostos, você não pode fazer distribuição de lucros. Precisa tomar cuidado com relação a isso. Seus impostos precisam estar em dia. Então, tem que considerar todas as variáveis, todos os aspectos para tomar a sua decisão, para que você não venha ter problemas tributários com o fisco, que esse ano aqui está voraz atrás do nosso dinheiro. Então, muito cuidado com relação a isso. Um grande abraço e até um próximo vídeo.